Então, bom dia. Sejam bem-vindos à Comissão do Ambiente, em particular ao Grupo de Trabalho das Audiências. Temos aqui connosco o Sr. Augusto Sousa e a Sra. Carla Maria Santos. Marina, peço desculpa. É que não estava aqui registado. Ok, assim fica bem registado. Então, sejam bem-vindos. Portanto, já sabem como é que isto funciona. Portanto, tem cerca de 10, 12 minutos para expor, digamos, aquilo que os traz cá. Depois, os seus deputados aqui presentes farão as perguntas que entenderem e depois terão, no final, mais 10 minutos para responder essas questões ou complementar alguma coisa que falte. Temos aqui os seus deputados, portanto, eu sou do Partido Socialista, temos aqui os seus deputados do PSD, o deputado Paulo Leitão e o deputado Nuno Carvalho, a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Joana Mortágua, e a Sra. Deputada do PEV, Mariana Silva, correto? Então, faz favor, podem iniciar. Então, muito bom dia. Em primeiro lugar, queremos agradecer a possibilidade de estar aqui. Para nós é uma oportunidade muito importante de relatarmos aqui o que nos traz. Ora, nós estamos aqui em representação de uma plataforma, que é a plataforma Cidadã Brancamp é de Todos. Esta plataforma constituiu-se no final de março do ano passado, numa assembleia, na sequência de várias ações de pessoas, constituídas ou não em movimentos, e também da vontade de associações representativas de interesse coletivo, de natureza social, ambiental e patrimonial. Na prática, esta plataforma é, digamos, a expressão de várias opiniões diversas, e que tem, digamos, houve uma razão concreta que levou a que este movimento surgisse. E essa razão concreta tem a ver com uma perspectiva que, ao nível local, ao nível municipal, portanto, o novo Executivo, em fevereiro do ano passado, transmitiu a ideia de que era muito importante vender este território, que é um território de 21 hectares, numa zona absolutamente privilegiada do Barreiro, para proceder à construção de prédios, concretamente 185 prédios, contrariamente... Fogos, exato, prédios não, fogos. Contrariamente àquilo que tinha acontecido em todos os processos anteriores. E, de uma forma muito, muito sintética, eu diria que aquela zona que serviu, depois a minha colega falará com mais pormenor sobre isto, mas que tinha estado nos últimos anos, funcionava lá uma empresa na área digamos, da corticeira. Em 2008, essa empresa insolveu e, na altura, o banco credor, era o Milênio BCP, que depois, a certa altura, a autarquia começou a negociar com o banco no sentido de proceder à sua aquisição. Em 4 de novembro de 2015, houve uma decisão unânime do Executivo da Câmara, da altura, para a sua aquisição. E seguiu-se a decisão também, foi aprovada também a Assembleia Municipal só com 3 abstenções e, no final de 2016, concretamente em 19 de dezembro, houve a escritura de compra. Logo a seguir... portanto, o que é que se dizia nos documentos que foram aprovados ao nível da Câmara Municipal e depois da Assembleia Municipal? É que aquele território era adquirido pela Câmara no sentido de ser recuperado e ser retirado do mercado imobiliário. E isso estava expresso de uma forma muito, muito clara para retirar do mercado imobiliário. Por isso é que, quando o Executivo, depois de tomar posse em 17, fez uma comunicação, como eu disse, em fevereiro de 2019, que queria, portanto, proceder à venda para a construção de fogos, houve muita gente que não estava de acordo com este processo, porque, de acordo com, digamos, as necessidades que o Barreiro tem, o Barreiro
É um território relativamente pequeno, é uma área muito reduzida, faz 37 km², e muita habitação, poucas zonas verdes, tem a Mata da Machada, e a outra zona, digamos, verde, é a Quinta Brancamp e territórios adjacentes, que é Alborrica e o Mexilhoeiro. Ora, do nosso ponto de vista, em 94, havia um PDM que, de facto, admitia lá a construção de algumas habitações. Só que, de acordo com as orientações que existem atualmente, a partir do final de junho, os PDMs não revistos terão de ser adaptados às alterações conforme a Lei de Bases dos Solos, que, entre outros, muda o paradigma dos solos, cuja classificação restringe agora a solo rústico urbano, e, portanto, se não houver um compromisso para aquele território, na revisão do PDM, a partir dessa data, e, portanto, de junho já, não será possível lá construir qualquer coisa. Ora, nós sabemos também, em função, por exemplo, do Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações Climáticas, que é absolutamente fundamental que os territórios se vão adaptando e, portanto, que haja uma política, digamos, metropolitana, nacional, metropolitana e, obviamente, também local, de modo a que estes territórios se adaptem a estas alterações climáticas. Passo a palavra. Desculpem, tínhamos esquecido. Portanto, muito bom dia a todos, muito obrigada mais uma vez, e dizer que a Quinta do Brancamp é uma das muitas quintas de veraneio que existem no estuário do Tejo. Uma quinta de veraneio que pertencia, portanto, quintas de veraneio que pertenciam quer à nobreza, quer a comerciantes bem ricos, e que muitos deles tinham sido nobilitados. É o caso exatamente da Quinta do Brancamp, porque Brancamp é o nome de um dos donos da quinta, de um dos proprietários da quinta, e este Brancamp é uma família que vem da Holanda, que se estabelece aqui e que se liga a uma família sobral e que acabam por ser nobilitados e provavelmente alguém já ouviu falar do Barão do Sobral, que construiu um moinho de vento que seria o maior de todas as redondezas, o maior do país e, se não, diziam na altura os jornais, o maior da Europa. Esta quinta está integrada num território mais amplo, que já foi aqui nomeado, que é Alborrica. Alborrica vem do árabe, significa brilho, esplendor. É, de facto, um território de brilho e esplendor, porque é um território que tem duas penínsulas em restinga, portanto, em areia, e depois, para além dessas duas penínsulas, tem 4 caldeiras, 4 moinhos de maré, 3 moinhos de vento. Fica à beira-Tejo e, portanto, é um sítio altamente privilegiado, mas é um sítio classificado. Foi classificado no mandato anterior, a 6 de setembro de 2017, desculpem, foi classificado como sítio de interesse municipal. E como sítio de interesse municipal foi classificado por 3 razões: para proteção ambiental, paisagística e moageira. Ora, esta classificação foi publicada em Diário da República de 20 de setembro do mesmo ano, 2017. Para além desta classificação, o território, de facto, chega até nós como um território que tem um legado histórico muito importante, porque parte significativa da identidade do concelho do Barreiro se encontra exatamente naquele território, e só para terem uma noção, a identidade do Barreiro tem muito a ver com manufaturas, com a industrialização, portanto, desde o desenvolvimento industrial manufatureiro até à industrialização, e de tal maneira é importante do ponto de vista da industrialização que há 2 processos adequados
decorrerem, não, um que já concluiu, de classificação nacional da CUF, de alguns imóveis da CUF, e outro que parece que está emperrado, e se calhar convém a alguém que esteja, desculpem dizê-lo assim, mas porque é um território que é o território da CP dos Caminhos de Ferro, não é? E que tem, de facto, pendente também um processo de classificação, e o território da Alborrica e a Quinta do Brancamp ficam entre estes dois territórios. De um lado temos exatamente a CUF e do outro lado temos o território dos Caminhos de Ferro. Portanto, nós achamos que, perante um território desta natureza, desta importância do ponto de vista identitário e desta importância do ponto de vista de um património cultural, que, se nós pensarmos naquilo que a Unesco diz do ponto de vista do desenvolvimento, que o desenvolvimento nunca poderá ser sustentável e ecológico sem uma forte componente cultural, não é? Centrada no ser humano, na criatividade, na diversidade cultural, como a Unesco promove, portanto, e diz mesmo que o património industrial e o património ambiental são fontes de inovação, de investigação, de turismo segmentado, de turismo dirigido, não é? Portanto, são extremamente importantes para o futuro. Portanto, para nós, este território é um território assim, extremamente importante para o futuro, e é assim que ele deve ser visto, e não deve ser visto na unidade Quinta do Brancamp, deve ser visto em todo o território que está classificado e todos os territórios adjacentes que têm também processos de classificação. Por outro lado, e só para terminar muito rapidamente, dizer que este território está classificado também por uma resolução do Conselho de Ministros, que é a número 116 de 1997, como REN, território REN. A maior parte deste território tem uma zona REN que é Restinga, uma zona REN que é zona úmida e uma zona REN que é zona alagadiça. Portanto, exceptuando o quê? Exceptuando o sítio da fábrica, da antiga fábrica de cortiça, que aí estava localizada, onde se querem, e que fica à beira d'água, onde se querem colocar os 185 fogos. Ora, este território, e querem-se colocar 185 fogos dizendo que o PDM diz que se podem fazer. De facto, o PDM diz que pode ser, que se pode fazer. Agora, o PDM não obriga a fazer, não é? Como todos nós aqui sabemos, não é? O PDM não dá essa obrigatoriedade, e nós sabemos, até pelas últimas informações que nós temos do ponto de vista das alterações climáticas, quer informações que nos vêm das reuniões da ONU, quer informações que nos vêm através de cientistas, como é o caso dos 11 cientistas da Faculdade de Ciências, onde está o professor Carlos Antunes, que tem colaborado também connosco e que é subscritor desta plataforma, bem como já noutra área, na área do património, o professor Jorge Custódio, que introduziu em Portugal exatamente a arqueologia industrial e que também tem colaborado connosco, e ambos desaconselham que naquele espaço se construa o que quer que seja. E nós sabemos que as alterações climáticas vão fazer com que a água vá galgar aquela zona, vai galgar a diferentes alturas, consoante estejamos no ano 2030, 2050 ou 2100, e isso basta ir à simulação que está online, e toda a gente sabe, porque ela está online, do professor Carlos Antunes e das duas outras colegas que colaboraram com ele. Sim, senhora, concluo já. E só dizer só mais isto, então. A ONU, acho que foi na reunião de Paris, uma das coisas que concluiu também, e que está de acordo com o plano de adaptação às alterações climáticas da área metropolitana de Lisboa, que estas zonas, que são zonas de sapais, não é? Juntamente com as pradarias marítimas, devem ser zonas protegidas, porque são zonas
que consomem muito mais dióxido de carbono e, portanto, contribuem para a descarbonização. Por outro lado, estas zonas de sapais são zonas também tampão para a subida das águas do mar. Portanto, não vislumbramos, não é, nenhuma razão plausível que nos leve a ter ali um conjunto de edifícios, quando no Barreiro existem centenas de edifícios devolutos e, portanto, não precisamos de mais. Agora, parque, zona verde, proteção ambiental, pensar e centrar o desenvolvimento na população, sim, isso é fundamental. E é isto que nos move. Muito obrigado pelos vossos esclarecimentos. Agora passaria a palavra aos seus deputados e começaria pelo seu deputado do PSD, o deputado Nuno Carvalho. Faz favor. Muito obrigado. Cumprimentar os senhores deputados e, naturalmente, também cumprimentar aqui a presença da plataforma Cidadã Brancamp é de todos. Ouvi com muita atenção a vossa exposição e, efetivamente, é evidente que há aqui uma preocupação em todo este processo que tem vindo a ser conduzido. Há sempre aqui uma preocupação no que diz respeito àquilo que é necessário preservar face ao que é existente. E depois há aqui uma outra parte, eu diria eu, que ainda que conexa, mas que não é necessariamente a mesma, que é a opção daquilo que se realiza ou que se faz com a edificação existente. E, portanto, são duas questões distintas, porque, naturalmente, que este projeto que aqui está em cima da mesa tem que, acima de tudo, fazer uma preservação, não só dentro daquilo que já está protegido ao abrigo da respectiva qualificação existente, mas também tem que procurar potenciar aquela zona no que diz respeito àquilo que é a sua própria oferta à população, quer do município do Barreiro, quer outra população que esteja na zona, nos concelhos vizinhos. Ora, dito isto, as questões e as preocupações que nos trazem aqui levam-me a colocar aqui algumas perguntas. Daquilo que apurámos, há cerca de 21 hectares que estão aqui em causa e está prevista uma construção neste espaço de cerca de 5% para a habitação. E, portanto, eu queria perceber se efetivamente é neste rácio que estamos a falar ou não, ou se de facto estas informações não correspondem a esta percentagem, a esta proporção. Sendo certo que depois, na área remanescente, daquilo que está aqui, daquilo que foi a ideia inicial do projeto, estavam previstas zonas verdes, zonas desportivas, e efetivamente isso permitiria essa requalificação do espaço. Ora, este tipo de zonas envolventes que não sejam construção de habitação, elas, pelo que percebo da vossa parte, não são um problema, não é? O que é problema é só mesmo a habitação, e era isso que eu quis esclarecer. Ou se há também outro tipo de elementos que não seja só a construção de focos, que também levantam alguma preocupação da vossa parte. Queria também perguntar, já agora, uma vez que estamos a falar aqui de opções para aquele espaço público, e em toda esta matéria há de facto aqui uma falha que se verifica, que é uma definição pública do que fazer com o espaço, e isso naturalmente depois devia ser ancorado em estratégias que podiam ou não ser alicerçadas com privados. Mas há essa falha evidente que leva, de facto, aqui alguma confusão inicial, porque como não há essa definição pública do espaço, parece que a única definição é a parceria ou a venda a privados. Como não houve essa definição prévia, de facto, nasce aqui um pouco essa confusão. E, portanto, eu queria-vos perguntar que tipo de projeto é que viam que podia alavancar esta região, sendo que percebo, naturalmente, que a vossa opção seria um projeto público e, portanto, nós temos lá edificações que já existem e temos lá, naturalmente, zonas que têm que ser protegidas onde não deve ser nada edificado e deve ser devidamente protegido. Portanto, queria-vos perguntar que tipo de, já para terminar, que tipo de visão é que considerariam como alternativa para estes espaços, quer para as edificações existentes, muito em particular, em especial, quer para o tipo de proteção que viria para os outros. Só para terminar, uma vez que, aqui também pelo ponto de vista ambiental, o nível de proteção, creio que não dá para aumentar muito mais, não é? Acho que só há uma fauna que é protegida, e já agora depois poderemos esclarecer, pela Diretiva Habitat, e acho que não há mais nada do que isso. Portanto, eu creio que não dará para aumentar muito mais essa proteção. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Eu passava a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigada. Queria cumprimentar a plataforma e as várias personalidades e movimentos do Barreiro que fazem parte dela. Nós já tivemos a oportunidade de reunir e de trocar argumentos de maneira mais, com mais tempo, digamos assim, e partilhamos, acho eu, uma perspectiva de que perante o crescimento e tudo isto, agora esperemos que não mude pelas piores razões, com uma possível crise que venha aí, mas perante o crescimento do turismo e da especulação imobiliária na zona de Lisboa, a tentação de olhar para a margem sul e sobretudo para as zonas privilegiadas, ribeirinhas da margem sul, por parte dos grandes promotores imobiliários, dos grandes investidores financeiros, é muito grande, essa tentação. E isso leva a uma de duas coisas: à desnaturalização de zonas que deveriam ser preservadas como zonas naturais, sobretudo tendo em conta a proteção ambiental e os compromissos que nós temos ao nível das alterações climáticas enquanto país, e tudo aquilo que nós sabemos hoje sobre a subida das águas do mar e a proteção do Tejo e aquilo que é necessário fazer, ou, por outro lado, a conversão de antigos cemitérios industriais, que havia uma expectativa, na nossa perspectiva legítima, popular, de que pudessem ser uma grande expectativa, que a sua reconversão pudesse beneficiar a população local e não o movimento especulativo e o movimento gentrificador, digamos assim, que se vê e que se assiste agora. E, portanto, para nós é importante que no debate sobre o caso da Quinta do Brancampo, como outros debates que estão agora a ser feitos na margem sul, não se confunda desenvolvimento com especulação imobiliária. E isso é muito fácil de acontecer, sobretudo em zonas como o Barreiro, que depois de um grande auge industrial estão há muito tempo à procura de uma saída económica que possa dar dinamismo ao tecido social e, portanto, a especulação imobiliária pode ser uma saída rápida para isso. Não é a saída mais sustentável, não é a saída que mais beneficia a população. E, portanto, por todas as razões, nós estamos solidários com a questão que aqui nos trazem, portanto, com a proteção deste território em particular, e, por todas as razões, temos essa preocupação extensível a toda aquela zona ribeirinha e achamos que é preciso olhar com muito cuidado para estes movimentos especulativos e para esta tentação de ir atacar zonas que deveriam estar protegidas do ponto de vista ambiental, mas não só do ponto de vista ambiental, também do ponto de vista de preservação do património, preservação da qualidade de vida das populações. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera, do Partido Comunista Português. Faz favor. Mais bom dia, agradecer a vossa presença aqui. Para nós é importante ter-vos cá, até porque o nome que escolheram para a plataforma acaba por dizer tudo e acaba por também traduzir muito de uma visão que nós também partilhamos, que é de que o espaço sobretudo privilegiado deve ser de todos, e portanto a Brancamp é de todos, parece-nos muito pertinente. E a verdade é que estamos a falar daquele que tem sido um paradigma de desenvolvimento que, a nosso ver, não se coaduna com os desafios do nosso tempo, que aqui foram enunciados, e muito bem. Estamos a falar de sumidores de carbono, estamos a falar de espécies, estamos a falar na ausência, lá está, de outro tipo de emissores, de poluidores, e, portanto, parece-nos que tem toda a pertinência que se proteja. E, por outro lado, estamos a falar de um espaço que foi adquirido com o objetivo de ser um espaço de fruição. Foi adquirido pela Câmara, na gestão da CDU, como um espaço para todos, ou seja, para que se pudesse ali desenvolver projetos, como aqui foram referidos, que
pudessem estimular até a interação com a natureza, não é? A proteção, porque isto também é uma visão que achamos que é importante no momento atual que prevaleça, que é de que não é possível que as pessoas ganhar a comunidade para a preservação se elas não puderem usufruir daquilo que é os bens naturais, não é? e esses espaços. E, portanto, naturalmente que não é assim que se estimula a sustentabilidade e a ecologia, de certeza, não é alienando os melhores espaços, os mais belos, os mais ricos das pessoas. E depois há a questão que estamos a falar de habitação, mas estamos a falar de que tipo de habitação? Ou seja, o que é que se perspectiva aqui? Parece-nos que não será naturalmente, não estamos a falar propriamente de garantir habitação para as pessoas ou para os trabalhadores do Barreiro. Parece-me que estamos aqui a falar de outro tipo de projetos e, além do mais, também nos parece que é um bocadinho, é uma lógica errada esta da construção com tanta coisa para reabilitar nessa zona. E, portanto, achamos que também não é assim que se alavancam as regiões, não é assim que se alavanca o desenvolvimento, alavanca-se com produção nacional, com direitos, com serviços públicos de qualidade, com qualidade de vida, onde se insere a fruição dos espaços públicos, os espaços verdes, e, portanto, da nossa parte, sabendo que esta questão extrapola um bocadinho o nosso âmbito de atuação, mas tentaremos encontrar formas de poder contribuir para essa luta, quer de todos, quer da população, quer nós também apoiamos e daremos a força que pudermos em cada momento. Sim, portanto, mais do que deixar-vos questões, era deixar uma palavra de apoio e o compromisso de, nas diferentes esferas em que pudermos atuar, continuarmos a procurar esses instrumentos. Obrigado, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Mariana Silva, do PEV. Faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Obrigada por terem vindo. A Quinta da Brancamp eu fui visitá-la em abril do ano passado com alguns membros da plataforma e com o Rui Lopo e pude realmente perceber aquilo que trouxeram cá hoje, que mais do que pelas palavras percebe-se estando no local a riqueza do espaço e o porquê de tanto interesse, não é? da especulação imobiliária que para ali está focado. Infelizmente, quase um ano depois, continuamos, não é? Com a espada em cima da cabeça, sem perceber o que é que vai acontecer àquele espaço com património, com história, com biodiversidade e com uma paisagem deslumbrante sobre o Rio Tejo. E não pretendemos que seja realmente vendido para a especulação imobiliária e que seja de todos. Tivemos também com vocês na luta do desfile do 25 de Abril e mais proximamente o deputado José Luís Ferreira foi lá perceber que passos é que a plataforma tem dado e de que forma é que podemos ajudar. Se por um lado temos os discursos de que as alterações climáticas estão aí, que é preciso fazer alguma coisa para as travar e para as mitigar, por outro lado temos estas construções em todo o país, perto do mar, do rio e que não têm qualquer correspondência com o que está no discurso e o que está escrito no papel. Eu não sei se, mais do que colocar questões e porque eu acho que toda a gente já percebeu qual é a luta e o que é que está em causa, dar força à luta da Brancamp, da plataforma, e dizendo que por todo o país há imensas lutas iguais e que duram anos. Daquelas que eu conheço e das que participei, as 7 Fontes em Braga, que é um local também fantástico e também cheio de história. Começou em 2007 a luta, em 2011 foi classificado como Monumento Nacional e eu não sei se o património que existe ali na Quinta da Brancamp não pode também seguir este caminho e um conjunto de património que ali está poder ser também considerado e classificado. E é um caminho longo,
As 7 fontes foram recuperadas, minimamente recuperadas, mas pelos vistos a espada mantém-se este ano. Voltaram as notícias de que se querem construir também lá, de que vai para a frente o projeto, e é este projeto, não é? Meia dúzia de casas, uns parques bonitos verdes, uns parques desportivos, e vai ficar tudo bem. Não é? São só ali meia dúzia de casas, e não se preocupem que depois a gente ajeita isto bonitinho para vocês poderem também usufruir, quando depois na realidade nós sabemos que não é bem assim, não é? E por isso os verdes estarão disponíveis para ajudar em tudo o que for possível. Como é óbvio, isto é uma questão muito municipal, mas se pudermos trazê-la até à Assembleia da República com outra força, aqui estaremos para apoiar. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. E agora finalmente passaria a palavra, que então chegou, a Sra. Deputada do Partido Socialista, Joana Bento. Faz favor. Bom dia a todos. Eu, antes de mais, pedir desculpa pelo meu atraso, que se deu ao facto de ter que me deslocar do distrito, que ontem estive na sessão do Parlamento dos Jovens. Cumprimentar a delegação da Plataforma Cidadã e dizer que tenho pena de não ter ouvido a vossa intervenção, face ao... Nós também. Exatamente, face ao meu atraso, mas que naturalmente os eleitos do Partido Socialista nesta Assembleia têm toda a consideração pelas vossas preocupações e, como foi dito, é um assunto de facto municipal, mas que pode ter, dentro daquilo que é possível, respaldo na Assembleia da República. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. E agora terão até 10 minutos para responder às questões colocadas ou outro assunto que queiram colocar, está bem? Mas o máximo 10 minutos, porque temos que concluir. Obrigado. Muito obrigado pelas questões que colocaram, pela solidariedade. Eu gostava de responder rapidamente à questão que colocou em relação aos 5%. A parte da construção propriamente, mas depois há a zona de estacionamento, há a zona de acessos, e depois há uma questão muito importante, é que a área efetiva de usufruto ela é muito menor. Isto porquê? Porque há as zonas úmidas, há a zona da Restinga, há uma grande caldeira, porque o moinho, que lá existe, o moinho de Maré, é um moinho com 10 moendas e, portanto, que era considerado o maior moinho daqui do estuário do Tejo. E, portanto, a zona, de facto, do usufruto é uma zona muito limitada. Portanto, na prática, e já não falo, obviamente, das construções que lá existem, a Casa Senhorial, nomeadamente, que, obviamente, é muito importante que seja recuperada e, mas, na prática, a construção da habitação, em termos do espaço útil, abrange provavelmente perto dos 50%. E tem um efeito muito importante, é que altera completamente todo o ecossistema. E se as 77 aves que lá foram detectadas, espécies que foram lá detectadas, exatamente, as 77 espécies, e além da flora, ficam comprometidas com esta habitação, dado o impacto que tem efetivamente naquele território. Perguntou-nos a visão. Nós participámos num trabalho que a ESTES, que é um grupo de investigação da Universidade de Lusíada, sobre aquele território. Um estudo que foi feito que foi publicado em 2012, onde foi feito o levantamento de tudo aquilo que existia e também em estudos que o próprio Instituto Superior Técnico foi fazer ao longo do tempo e que, nomeadamente, inclusive com estudantes de outros países, e que aconselharam, quer uns quer outros, que não fosse perspectivado para aquele território qualquer construção, dada, de facto, a sua valia em termos de ecossistema e em termos da valorização de tudo aquilo que se pode considerar como construção, harmoniosa de uma cidade. Porque a cidade não pode viver só de prédios, não é? Porque a respiração que uma cidade precisa é, exemplo, aqui, o espaço da Quinta Brancamp. E depois que a construção que está planeada está a 20 metros da linha d'água. E isso contraria tudo aquilo que está previsto em termos de
lei de solos e de planeamento em termos de, nomeadamente, dos planos diretores. E é por isso é que nós sabemos que, se não houver compromisso até junho, nunca poderá lá ser construído qualquer coisa. Portanto, há um aproveitamento, que eu, desculpem utilizar o termo, mas é um aproveitamento oportunista, digamos, dessa condição. Porque tudo aquilo que são regulamentos, e não são municipais, são regulamentos nacionais, europeus, nacionais e da área metropolitana, não aconselham ali qualquer construção. Eu gostava só de dizer o seguinte, para a Brancamp até este momento não há projeto de facto, não é? Há uma ideia, foi transmitida uma ideia e essa ideia concretizou-se numa asta pública. Portanto, não há absolutamente nenhum levantamento que é levantamento fundamental do ponto de vista histórico, do ponto de vista arquitetónico, do ponto de vista, enfim, porque normalmente para territórios classificados deve de haver um grupo de trabalho multidisciplinar que faça o primeiro estudo. Nada disto foi feito. Portanto, é uma ideia. Depois, relativamente àquilo que nós preconizamos para o espaço. De facto, nós preconizamos que o espaço da Brancamp deve ser um espaço economicamente viável, ecologicamente sustentado, socialmente justo e culturalmente diverso. É isto que nós preconizamos. E isto que nós preconizamos, nós não somos técnicos, não é? Temos estes grandes princípios, não queremos sequer pensar que somos técnicos, mas que é necessário estudar neste sentido, isso pensamos que é. Depois, há aqui uma questão, que é a última que eu vou colocar, já para não colocar mais nenhuma, porque, por exemplo, aquilo que... Eu acho que nós temos que saber muito bem aquilo que não se pode fazer, antes de saber o que se pode fazer. Eu acho que a pergunta é mais esta. É o que é que, efetivamente, o que é que o território permite, com todas as condicionantes que tem. Mas há uma coisa que eu deixo aqui porque acho que é muito importante. E acho que é muito importante porque eu acho que esta questão não é uma questão municipal. Eu acho que esta questão é uma questão da área metropolitana de Lisboa. E é uma questão nacional também. É uma questão, e esta minha ideia ganha mais força a partir do momento que existe um plano de adaptação às alterações climáticas que é subscrito por todos os presidentes de Câmara e que é muito claro a dizer que este território específico, é um território de perigo. É um território de perigo, é um território de galgamento. É um território. E a partir deste momento, isto não é uma questão municipal. É uma questão metropolitana e é uma questão nacional. E termino dizendo só mais isto. É que a área metropolitana de Lisboa, eu costumo dizer que a área metropolitana de Lisboa é o Tejo. E não digo isto de qualquer maneira, nem de ânimo leve. Eu digo isto porque há alguém que sabe muito mais do que eu o disse, que é o professor Cláudio Torres. Se não fosse o Tejo, com tudo aquilo que o Tejo nos foi trazendo ao longo de séculos, de trocas culturais, trocas técnicas, trocas tecnológicas e por aí adiante, os povoados não teriam crescido, nem se teriam configurado desta maneira. E isto é tão válido para o passado como para o futuro. E, portanto, continuamos no domínio do metropolitano e não no domínio do municipal. E era com isto que eu apelava, de facto, a todos que nos pudessem ajudar. E nos pudessem ajudar porque, de facto, isto tem a ver com, enfim, uma série de áreas com as quais estamos todos preocupados e que já alguns de vocês também aqui nomearam a gentrificação, a questão do turismo de massas, está na altura de pensarmos em turismo segmentado. Está na altura de deixarmos de pensar em habitação e em crescimento, pura e simplesmente, e está na altura de deixarmos de pensar em parques temáticos e passarmos a pensar em parques patrimoniais, porque a gente sabe muito bem qual é a diferença entre um parque temático e um parque patrimonial do ponto de vista do desenvolvimento e até da própria exploração das populações. Muito obrigada por nos ouvirem. Muito obrigado. Concluímos então a audição, agradecendo mais uma vez a vossa presença e as vossas preocupações sobre o futuro da Quinta de Brancamp. Muito obrigado e até sempre. Obrigada a nós. Muito obrigado pela oportunidade.